Irmãos queridos, nosso abraço fraterno, nosso boa tarde a todos. Gradativamente vamos nos acerenando, porque nós vamos iniciar a nossa sessão de estudo ético-moral, né? Então, portanto, na medida do possível, a gente vai se tranquilizando para que nós possamos começar a nossa atividade da tarde e noite. Nós queremos dar ciência que ontem já começamos, então, na Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos, o projeto de multiplicação do trabalhador espírita. Essa estrutura será montada durante a semana 3 vezes a mesma aula. Amanhã, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, a mesma aula, né? E depois, a sexta-feira, na Sociedade Espírita Francisco de Assis, a mesma aula. De maneiras que é quase impossível que a gente não consiga, aqueles que desejamos nos qualificar para trabalhar dentro da estrutura doutrinária, que a gente não consiga fazê-lo, então, num desses 3 dias. Então, segunda, quarta e sexta, nós estamos projetando para de 7 a 10 encontros, né? Teremos em torno de 30 horas para assimilarmos a estrutura toda do projeto. Qualquer informação adicional, nós estamos à disposição para fazê-lo, já que somos um dos membros da equipe que estamos aplicando o projeto. Como ainda nós não estamos sem o nosso quadro de aviso, nós queremos dizer que quinta-feira estará conosco, então, o Dr. Maurício Machado, e ele vai enfocar para nós o céu segundo o Espiritismo. É um céu um pouquinho diferente, viu, pessoal? Segundo o Espiritismo, tá? No sábado, nós teremos 2 atividades. Estará conosco o presidente da regional, Claudemir Desto, às 16 horas, com a temática Não Tornes a Pecar, e como lidar com o sentimento de culpa. E às 18 horas, então, o nosso querido Laudelino Risso, Nos Caminhos de Jesus. São as 3 exposições, então, quinta e sábado, durante esta semana, já que estamos sem o nosso quadro de aviso. A nossa expositora da tarde, a nossa querida professora doutora, que está aqui do nosso lado, mamãe em julho, mamãe em julho, né? Julho acontecem boas coisas sempre, né? A nossa querida Daniela Boleta Seranto, que vai nos conduzir na reflexão hoje, que tratar-se-á então de qual a responsabilidade dos pais na educação dos filhos de Deus, né? Esse será o assunto para daqui a pouco mais. Nós faremos a nossa prece, em seguida nós temos uma pequena leitura provocativa para a nossa Daniela e ela nos conduzirá então na temática. Unamos em pensamento, vamos orar, por favor. Senhor da vida, imbuídos todos nós do melhor propósito possível, com os nossos corações receptivos, cá estamos mais uma vez na nossa reunião semanal das 18h15. E, sem sombra de dúvida, com a mente aberta, com as nossas possibilidades para que possamos assimilar a lição, nos colocamos à vossa disposição para que a inspiração não nos falte, a própria facilitadora também seja envolvida em carinho e ternura, e a lição que ela irá compartilhar conosco, após assimilarmos o intelecto, que migre para o nosso coração e gradativamente nos proponha a se tornar hábitos mais saudáveis. Porque fazendo escolhas melhores, sem sombra de dúvida, vamos acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, Senhor, e que nos seja permitido, então, darmos início à nossa tarefa neste momento. Sê conosco, Senhor, todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, Senhor. A obra é a Psicologia da Gratidão. É o livro que encerra a série psicológica. E há aqui uma pequena lição que eu gostaria de compartilhar, que veio da benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas do nosso Divaldo Franco. Diz a benfeitora o seguinte: sendo o lar um laboratório para a formação da personalidade, do caráter, dos sentimentos, a proposta da afeição recíproca entre os membros da família contribui para o equilíbrio emocional de todos.
mesmo que se registrando diferenças de conduta, de companheirismo, de fraternidade, o que não se pode transformar em campo de batalha, reduto de ódios recíprocos, desenvolvimento das emoções reativa de um contra os outros. O exercício da tolerância, que reveste a amizade predominando entre os familiares, supera as antipatias, por acaso existentes, terminando por gerar um clima de respeito entre todos, cada qual com a sua maneira de ser. Em outros aspectos, igualmente, há tradições de conduta que valem a pena analisar-se para lhes dar expansão, mas não generalizando-as somente porque são remanescentes do passado, quando os valores éticos possuíam outra significação. Desse modo, as tradições absurdas que violentam a personalidade e que ainda se mantêm nos redutos mais severos e engessados da sociedade, seja por motivos religiosos ou políticos, de moral suspeita ou de outra natureza, respondem pela perda do significado existencial de muitos indivíduos que desde a infância recalcam o sentimento, as aspirações e anelam pela liberdade, pelo momento de poderem viver conforme os seus padrões ou daqueles que são observados fora do seu círculo familiar. O assunto trata exatamente da educação. Afinal de contas, o que é que estamos fazendo com esta prole, com aqueles que somos responsáveis para conduzi-los, pelo menos em tese, na sua educação, já que não são filhos nossos irmãos, e sim filhos de Deus, é uma responsabilidade muito grande. Então, por causa dessas coisas, é que nós vamos ouvir a nossa querida professora, doutora Daniela, nos iluminando nesta questão. Vamos ouvi-la, então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É bastante responsabilidade nós falarmos sobre educação, né? Então, nós escolhemos esse tema. Qual é a responsabilidade dos pais na educação dos filhos de Deus? Eu fiz uma breve sequência daquilo que nós vamos falar para que vocês possam se nortear. Nós vamos começar com uma introdução e esta introdução é o que mais nos aflige, mas nós, pais, com relação à responsabilidade de educar um filho. Nós vamos passar no desenvolvimento um breve histórico sobre educação e alguns conceitos que são entendidos como errados, tá? Nós vamos falar sobre educação intelectual, moral, discussões antigas e atuais sobre o assunto e daí nós chegamos às considerações finais, certo? Bem, então o que mais nos preocupa, né, é essa questão aqui, que talvez nós vamos ouvir, muito provavelmente vamos um dia, que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Aqui eu tenho os meus dois, a Heloísa e o João Antônio. E toda vez a gente pergunta assim, puxa vida, como educar? Como educar de maneira que essa criatura possa viver bem, fazer o bem, né? E evoluir. Porque a pergunta afinal não é que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, é que filhos vamos deixar para o nosso mundo, certo? A escolha desse tema também me foi direcionada porque eu trabalho com adolescentes, eu digo que são adolescentes há 16 anos, tá? Então, dentro da educação formal. E eu percebo assim, cada geração está diferente da outra. E a essa pergunta, né, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte resposta: se por culpa vossa, ele, seu filho, se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. Tem algo pior do que ver um filho sofrer? Eu acho que o sofrimento acaba sendo maior para o pai, muitas vezes, do que para o filho. Quando de vós dependia que fosse ditoso,
Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, você já concedido reparar a vossa falta. E será que os filhos que nós temos hoje, né, são do jeito que são, certo? Para que possamos reparar as nossas faltas? Ou, né, são filhos ditosos para que nós tenhamos aqueles benefícios concedidos a quem soube dar uma boa educação. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei, vos seja concedido para reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, muitas vezes, talvez nós não consigamos nesta encarnação. Mas saibam, né? Nós somos espíritos eternos. E nós teremos várias oportunidades. Mas por que não angariar, né, o máximo de sabedoria, o máximo de conhecimento, o máximo de desenvolvimento nesta? Eu não sei, para quem é pai aqui, né, se essa questão atormenta alguns de vocês, mas nos pega bastante. Bem, então quando se fala de educação, né, houve uma mudança ali ao final da Idade Média, né, início da Renascença, em que, para acompanhar o intelectualismo, surgiu a necessidade de novas escolas, novas universidades. Porque muitas vezes, quando se trata de educação, o falar a palavra educação, a gente pensa em quê? Em estudo formal, né? Escola, faculdade, universidade. Educar para se formar, para se graduar, né, para conseguir uma colocação melhor, seja ela qual for. E esses precursores dessas escolas foram lá Rousseau, Pestalozzi e outros. Nesta época, a educação tornou-se uma ciência, tá? Com novos métodos, escolas pedagógicas, a qual vários pedagogos bastante eminentes, Piaget, Roger, Montessori, auxiliaram. Isso auxiliou no desenvolvimento intelectual. Nós nunca tivemos um desenvolvimento intelecto científico tão grande, certo? Mas não foi equiparado com o desenvolvimento da moral, certo? E muitas vezes, quando se pensa em educação, pensa-se justamente no intelectual. Eu preciso que o meu filho aprenda para se destacar. E muitos pais, inclusive professores, eu penso que muitos professores vivem isso continuamente. E muitas vezes eu falo assim, não deveria ser chamado Ministério da Educação, né? Deveria ser chamado Ministério da Orientação, da Instrução, né? Por quê? Porque educação é em casa, certo? E aí nós vemos crianças intelectualmente muito desenvolvidas. Quem aqui já se assustou com algumas perguntas de crianças na primeira infância, ou com algumas colocações que você fala, nossa, eu nunca pensei a respeito disso. E algumas delas, não todas, lógico, né, com um desenvolvimento moral bem inferior. Apesar de que hoje nós temos crianças, né, bastante moralmente desenvolvidas, regressando à Terra. E quando você vê uma criança fazendo isso daqui, né, eu não quero, não pode, né, a gente fala assim, puxa vida. E quantas vezes a gente pensa, nunca vai acontecer comigo. Quando eu tiver os meus filhos, isso não vai acontecer comigo. Doce ilusão. Vai acontecer conosco também. E daí nos cai a pergunta, o que fazer? Como fazer? E já
no Livro dos Espíritos, a questão 685, Kardec, ele questiona sobre educação e a resposta é: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, porém, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Até que ponto, né, nós estamos formando caracteres? Muitas vezes eu mesmo me pergunto, né? Poxa vida, está estudando, está fazendo um curso X, está fazendo um curso Y, tem várias atividades, mas será que eu estou formando uma pessoa boa para o mundo? Será que eu estou deixando um filho bom para o mundo? A educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Aqui incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E quando adquirimos esses hábitos? Desde pequenos, né? Quando um bebê nasce, a gente fala assim: poxa vida, é só um bebê, né? Ele não está entendendo. Em uma oportunidade anterior, nós falamos a respeito das fases da reencarnação. E nós sabemos que, na verdade, é um espírito que já está entendendo. Não tem um belo dia que o sol nasce e a gente fala o seguinte: de agora em diante, eu vou tratá-lo como entendedor do processo. Eu acredito assim que muitos de vocês pais já ouviram, principalmente de outras pessoas, avós, ou não, é só uma criança, não entende ainda, deixe que faça aquilo que quer. Talvez nós estejamos falhando um pouco nessa educação moral. Continuando, ele diz o seguinte: quando essa arte de educar for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Todos estamos aqui no mundo de provas e expiações, então não há como falar que nós nunca vamos passar dificuldades. Se com uma boa educação nós conseguiremos transpor essas dificuldades de forma mais efetiva. A desordem continua, e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. E esse é o ponto de partida, o elemento penhor da segurança de todos, tá? Eu trouxe o texto mais completo, porque não sou eu, Daniela, que estou falando isso de forma alguma, tá? Isso está relatado lá no Livro dos Espíritos. E é buscando incessantemente a causa primeira dos instintos e das inclinações inatas que se descobrirão os meios mais eficazes de combater os maus e desenvolver os bons. Então, o que quer dizer isso daqui? Desde pequenos, nós temos que entender que não é um anjo, que é um espírito reencarnante, que veio por quê? Porque precisa de uma nova experiência para o seu progresso. E desde pequenos nós temos que abrir os nossos olhos. É muito comum a gente ver pais, que são os últimos a saber de muitas coisas. Por quê? Talvez se iludam que os filhos são maravilhosos, certo? E às vezes os pais são os últimos a saber que esses filhos erram muito. Então nós temos a obrigação como pais, já que assumimos essa missão, de identificar as más tendências desde o início.
identificá-las e podá-las da melhor forma possível. O contrário também, né? Se nós temos inclinações inatas para o bem, que elas sejam regadas. Para quê? Para que a gente possa ajudar esse ser lá na frente. Então, quando essa causa for conhecida, a educação possuirá a mais poderosa alavanca moralizadora que jamais teve. Isso daqui está na Revista Espírita, de junho de 1866. Tá? Então, desde há quanto tempo atrás, os Espíritos já nos direcionam com relação à educação. E quem tem mais de um filho, sabe, né? Puxa vida, gerei 2, 3, 4 filhos, nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, tiveram a mesma educação e são tão diferentes. São diferentes porque são espíritos diferentes, né? E a gente consegue educar cada filho da mesma forma? Por hora eu só tenho uma, encarnada, já preparada. Mas eu sei que vai ter que ser diferente. Por quê? Porque eu percebo que numa sala de aula, que tem 80, nenhum é igual ao outro. E eu preciso fazer de forma que fiquem o mais homogêneo possível. Alguns precisam de incentivo, outros precisam de freio. Alguns precisam de direcionamento, outros vão sozinhos. Então é difícil dosar isso. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, diz o seguinte: a educação encontra no Espiritismo respostas precisas para melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador. Maior eficiência no que tange ao trabalho produtivo de ensinar a viver. Quantas vezes a gente pensa em educação, pensa no ensinar a viver. Tá? E todas as vezes que eu penso nisso daqui, eu me recordo dos meus pais. Porque quantas vezes a gente acha assim, nossa, os nossos pais foram rígidos demais, os nossos pais foram duros demais. Os nossos pais só queriam que nós soubéssemos viver sozinhos, certo? Oferecendo os instrumentos de conhecimento e da serenidade, da cultura e da experiência aos reiniciantes do sublime caminho redentor, através dos quais os tornam homens voltados para Deus, o bem e o próximo. Então, até que ponto nós, quanto do nosso tempo, melhor dizendo, nós estamos empenhados em ensinar os nossos filhos a viver melhor para o outro, a ensinar nossos filhos que você faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Por quê? Porque é extremamente difícil. Quando nós falamos isso em casa é uma coisa, a sociedade é diferente, né? E quantas vezes a gente ouve das crianças, dos filhos, dos sobrinhos, quem tem criança sabe, mas o meu amigo faz assim, né? Mas o meu amigo tem isso, mas o meu amigo viaja para tal lugar. E até que ponto nós conseguimos dosar isso? Para você ser feliz, né? Você não precisa de tudo isso. Afinal, felicidade é paz na consciência e a posse do necessário, além de Deus no coração. Então, quando nós estamos ensinando isso às crianças? E olha só, veja a inocência desse olhar.
né? Muitas vezes a gente olha para uma criança e fala assim: puxa vida, é um anjo inocente. Lá no livro dos Espíritos, a questão 385 diz o seguinte: as crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Conhecemos isso, né? Nós somos um espírito que tem um corpo. Nós somos espíritos imortais. E quantas reencarnações, quantas encarnações já vivemos? Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, aquele que você sente os traços de maldade, cobre-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. Ou seja, ainda são os mesmos que eram antes, com o esquecimento daquilo que foram, com a inconsciência. Mas nós conseguimos, já que captamos a missão de educá-los, moldar-lhes algumas dessas más tendências. É a imagem do que deveriam ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Ainda nessa questão, né, continuando, não foi todavia por ela somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que os caracteriza. Por quê, pessoal? Né? Imagina se fosse o inverso, se nascêssemos velhos, certo? Se nascêssemos velhos, tem tantas pessoas de mais idade, adultas, que são difíceis, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: muito mais fácil cuidar de uma criança do que cuidar de um idoso. Quem cuida sabe. Já pensou se nascêssemos velhos? Será que os nossos pais teriam o mesmo olhar de ternura? Teriam os mesmos cuidados que são relegados a uma criança? Deus, na sua infinita sabedoria, consegue colocar a ordem em tudo. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável. Ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados, às vezes, inclusive, até fechando os olhos para algumas tendências más. Por quê? Porque nós identificamos. Com certeza identificamos. Então, nascemos com esse aspecto de inocência justamente para quê? Justamente para que os nossos pais nos acolham da melhor forma possível. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhe foram dispensados durante os anos iniciais da vida, 15 ou 20 anos, isso daqui é livro dos Espíritos, tá? 15 a 20 anos, tem tantos filhos aí de 35, 40 anos, que se engajaram no ninho e ainda ali permanecem. Será que esses pais não super protegeram a ponto de essas criaturas não saberem voar sozinhos? A história da águia, né? Eu ouvi a história da águia e isso me marcou bastante. Vou compartilhar muito brevemente. A águia, ela faz o seu ninho de forma que a parte inferior fique o mais desconfortável possível. E ela vai acolchoando a parte superior. Conforme os filhotinhos vão crescendo, ela vai tirando a parte macia, a parte mole, para que a águiazinha se sinta desconfortável e tenha estímulo para voar. Porque senão, ela está no ninho
ela está recebendo a alimentação, né? Ela tem os cuidados necessários, e daí? Ela vai voar? E eu acho que tudo que um pai mais quer é que o seu filho consiga voar sozinho, consiga galgar os caminhos para ele destinados. Então, essa idade aqui agora tem aumentado um pouco, né? Surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Conserva-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre abrilhantados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Não totalmente ocultos, porque muitas vezes nós conseguimos colher ali alguns instintos ruins. Eu acredito que, ouvindo isso, a gente já consiga pensar, né, em algumas situações de filhos, de conhecidos, de crianças, de sobrinhos, de netos, que a gente fala, puxa vida, né? E nós encobrimos isso. Para quê? É melhor não enxergar, muitas vezes. E Jesus, o grande mestre, eu quero fazer aqui uma ligação lá do passado com o presente. Jesus, o grande mestre, esse foi o único título que ele realmente aceitou. Ele dizia que todo o ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. O que acontece? Muitas vezes nós temos sim que educar desde pequenos, mas dentro da capacidade da criança, dentro da capacidade daquele ser. Não adianta eu pegar uma criança de 2 anos e querer ensinar trigonometria se ela nem aprendeu álgebra ainda, né? Nós somos espíritos que muitas vezes estamos na nossa infância espiritual. E Jesus dizia assim: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. E às vezes nós precisamos usar isso com as crianças. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender esses mistérios. Então, assim, naquela época, Jesus utilizava parábolas. Ainda hoje, muitas pessoas precisam ouvir as instruções da forma o mais simples possível. Por quê? Não conseguem compreender. Imaginem crianças. E ainda coloca: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram a possam ver. Então não adianta nós tentarmos, né, colocar a luz ali escondidinha. Nós temos que espalhar para todos, mas desde que numa linguagem adequada. E por que eu coloquei isso daqui? Porque há alguns anos atrás, né, saiu uma reportagem nessa revista chamada Seleções, e essa reportagem da Maria Wynne dizia a respeito do Adeus Crianças Inocentes. Isso foi em 1982, tá? Há 30 anos atrás. E essa reportagem falava o seguinte: a agitação social, a dissolução das famílias, a televisão e os filmes, babá eletrônica, tem como tirar totalmente, né? Tem como selecionar aquilo que vai ver. Ajudaram a transformar um número excessivo de crianças em pessoas precocemente sofisticadas. Será que nós não estamos tentando, né, usar uma linguagem muito mais evoluída para essas crianças? E ela continua:
A inocência que deveria ser cultivada está sendo relegada, porque os pais estão transformando seus filhos em pessoas adultas precocemente. Isto é, estão tornando-os adultos em miniatura. E isso daqui me toca, né? Até que ponto o que eu faço e como eu educo a minha filha não está fazendo ela amadurecer muito rapidamente. E ela continua. Esse fenômeno tem como causa o desejo dos pais se libertarem das obrigações de educadores. Dá trabalho educar? O que é mais fácil? Você dizer não pode por isso, aquilo e aquilo outro, ou você falar tudo bem, fique à vontade, pegue, né? Quantos doces eu posso comer? 2. 2 doces são 2 jujubas, tá? Das pequenininhas. Só 2? Só 2. E daí você explicar por que só 2. Ou é mais fácil você... Daí chora, daí briga. Ou é mais fácil você falar assim, não, tá, pega o pacote, coma. Algumas vezes a gente faz isso, né? Nós estamos num estado de estresse. A agitação faz com que, poxa vida, melhor deixar fazer o que quer para não ouvir choro. Então, os pais se libertarem das obrigações de educadores, pois a criança requer uma dose de atenção e de tempo que os pais ou não possuem ou não querem dispensar. Acelerando a maturidade dos filhos, ficarão livres da responsabilidade mais cedo. Sábado foi relatado aqui a respeito do quanto nós, todos, né, nos estressamos com o tempo. E muitas vezes nós pensamos assim, não, quantas vezes nós não falamos isso para os filhos? Não, eu não posso agora, porque agora eu estou trabalhando. E eu estou trabalhando para pagar a sua escola, comprar roupa para você, para isso, para aquilo outro. Quem aqui não cometeu esse erro? Eu estou trabalhando para te dar um futuro melhor. Mas será que esse futuro melhor, né, financeiramente, vai realmente conseguir suprir a necessidade emocional dessa criança? Né? Quantas vezes a gente ouve assim, senta comigo só um pouquinho? Estou falando isso de experiência própria. Agora não posso. Agora não dá. E um dia eu peguei a minha filha, que na época tinha 3 anos, com um computadorzinho de brinquedo e a boneca do lado. E ela brincando no computador, ela falava assim, agora não. Você não está vendo que a mamãe está trabalhando? Senta lá, vai fazer outra coisa. Aonde será que ela escutou isso? E aí nós estamos fazendo o quê? Nós estamos não dando tempo suficiente, acelerando a maturidade dos filhos, ficarão livres das responsabilidades mais cedo. Quem aqui já tentou forçar o amadurecimento de uma fruta? Já pegaram um caqui e tentaram amadurecer ele da melhor forma possível, mais rápido? Fica a mesma coisa? Aí é uma indagação íntima. Será que nós não estamos forçando o amadurecimento dessas crianças? E com isso nós vamos nos desobrigar das responsabilidades. Continua. Ainda lá na revista Seleções, não é só através de livros, filmes e televisão que as crianças aprendem sobre o mundo. Em seus próprios lares, a porta outrora fechada entre a infância e a idade adulta já se entreabriu. E a autora conclui: será que as modificações dos nossos conceitos sobre a infância trarão resultados benéficos ou nocivos às crianças e à sociedade em geral? Vamos lembrar, esse texto é de 1982. E ela conclui dizendo: infelizmente, só poderemos saber quando uma geração de crianças que não teve infância, não a infância da forma que deveria ter, com o apoio dos pais e a educação deles,
começar a criar seus próprios filhos. Nós estamos aqui. Foi em 82. E aí nós temos isso daqui, né? Esse texto é da revista Veja. Eu não me recordo o ano aqui, mas é recente. Eles é quem mandam. Será que nós não fizemos com que essas crianças se desenvolvessem tão rapidamente que eles falam e os pais obedecem? E esse texto diz o seguinte: para os pais mimados, esses pais mimados são os filhos daqueles pais que não tinham tempo e fizeram uma barganha. Trocaram o tempo dispensado ao filho por presentes, por viagens. Para os pais mimados que mimam, para os pais mimados que mimam, será parte de sua missão aqui na terra livrar seu filho de qualquer empecilho e obstáculo natural e necessário. O sofrimento nos faz crescer. A gente nunca aprendeu com o sofrimento? Hoje eu agradeço todas as vezes que sofri, porque a gente aprende. Tem aquele ditado que diz, né? Tudo que não me mata, me fortalece. Então, até que ponto livrar os filhos de todos esses obstáculos vai impedi-los de crescer? Então, obstáculos naturais e necessários, tal qual como tédio, bagunça, os tios chatos, normas da sociedade, rituais da cultura. Para um pai mimado, a vontade do filho não precisa ter limites. E aí nós vemos, filhos que mandam nos pais. Em comum, o que todos esses tópicos têm é que tratam a criança como um frágil cristal. Nós somos espíritos que viemos num corpo inocente para que os nossos pais nos acolhessem. Se nós formos tratados como bibelôs, como cristais, nós vamos não conseguir nada de desenvolvimento. Nós vamos falhar. Delicada, fruto de uma imaginação romântica de pureza, incapaz de lidar com qualquer obstáculo. E assim, me vendo grávida, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, que bom, mais um anjo vindo à terra. Não falo, porque eu sei que cada um tem a sua percepção, mas eu penso comigo, anjo. Nós devemos saber o que planejamos lá no mundo espiritual. É uma dádiva tê-lo aqui, assim como é uma dádiva ter a minha filha comigo. Mas não é anjo. E nós precisamos entender isso. Talvez não possamos falar para não chocar a sociedade, mas precisamos entender que são espíritos que têm uma história pregressa, que pode ser maravilhosa e que pode estar aqui hoje não para eu ensiná-lo, mas para me ensinar. Certo? E eu ouço de vez em quando: nossa, mamãe, que coisa feia que você fez, né? Tem coisa mais doída para um pai do que ouvir isso? E daí você fala: realmente, foi feio. Ou seja, às vezes, moralmente está muito mais evoluído. A gente tem a mania de falar assim: não, é sempre um ser involuído. Não, às vezes veio para nos ensinar e não para nós ensinarmos. Em comum, o que todos esses tópicos têm é que tratam a criança como um frágil cristal, delicada, fruta de uma imaginação romântica, de pureza, incapaz de lidar com qualquer obstáculo.
Sabemos que frustração é algo que ninguém quer para a sua cria, mas é só o que a vida garante. Adianta nós criarmos os filhos dentro de redomas de vidro? Não, está tudo bem, né? O peixe morre, você corre e compra outro peixe, tal, qual, igual, da mesma cor, do mesmo tamanho, e o peixe está lá. Ao invés de falar assim, olha, o seu peixe morreu. Olha aqui o corpo do seu peixe, vamos viver o luto. Por quê? Porque tem que saber que tem um início, um meio, um fim. Quando o choro passar, quando as lutas passarem, você quer outro peixe? Mas não encobrir as crianças com relação às frustrações. Alguém aqui já teve frustração na vida? Ninguém nunca teve? Será que os nossos pais nos prepararam para frustrações? Não é o que você quer, é o que você pode. A educação de um filho talvez seja a tarefa mais difícil do mundo, mas é com certeza a mais bela e recompensadora. Nesse livro, A Educação à Luz do Espiritismo, né, o autor diz o seguinte: é imperioso que os pais estejam atentos ao processo de transformação, contribuindo dessa forma com sua parte na regeneração da humanidade. Os nossos filhos não são filhos da humanidade? Pois essa poderá ser mais rápida ou mais longa em função do esforço que cada um individualmente fizer em benefício da coletividade. E assim, muitas vezes eu me pego, o que adianta eu tentar educar e colocar lá fora? Tem tantos exemplos ruins, certo? Será que vai conseguir sozinho? Eu penso que nós conseguimos, né? Penso que o mundo tem evoluído. Por quê? Porque não se coloca mais, não se joga mais as pessoas aos leões. Evoluiu. Por que não nossos filhos vão conseguir? Tão importante isso. A omissão dos pais na tarefa de arquitetos da nova geração poderá trazer sérios prejuízos, não só para os seus filhos, espíritos reencarnantes, mas para si próprios, pois estarão dificultando a marcha do progresso. Os nossos filhos não são parte da humanidade? Então, se cada um individualmente não fizer algo para o progresso da humanidade, pode barrar essa marcha. E a questão 781 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Foi questionado aos espíritos. Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. E continua: que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Será que quando nós não estamos educando os nossos filhos, que individualmente podem fazer melhora para a sociedade, não estamos tentando aqui barrar a margem do progresso? E eu acho, muitos de vocês devem ter ouvido essa história de Licurgo. Licurgo foi um legislador grego de 400 anos antes de Cristo. E ele era professorador. E foi solicitado a ele, muito brevemente eu vou contar a história, que fizesse uma palestra sobre educação. E com certeza ele conseguiria fazer essa palestra muito fácil. Só que ele pediu um prazo. Eu preciso de alguns meses para fazer a palestra. Passado esses meses, estamos preparados para a palestra. E no dia, ele entrou, sequer abriu a boca,
E junto tinha, né, 2 cães e 2 lebres, seguradas por auxiliares. E aí o que ele fez? A história é longa, mas ele pediu que soltasse a primeira lebre. Soltou a primeira lebre e logo na sequência ele pediu que soltasse o cão. O que aconteceu? O cão correu atrás da lebre e estraçalhou a lebre. Foi sanguinário. Bem, todos ficaram atordoados com aquilo ali. E logo na sequência ele fez o quê? Pediu que soltasse a segunda lebre. Imagina, o público já, poxa vida, já viu uma cena de horror, vou ver outra. E logo na sequência pediu que soltasse o segundo cão. E o que aconteceu? Os 2 começaram a rolar e a brincar, como se fossem velhos conhecidos. E ele diz o seguinte: eis aí o que é educação. O primeiro cão é da mesma raça e idade que o segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. A diferença entre eles é que um foi educado e o outro não. Por isso que ele demorou tanto tempo para poder falar sobre educação. Então, assim, qual que é a diferença entre 2 seres? Muitas vezes, lógico que nós temos as tendências anteriores, nós já vivemos muitas vidas, mas será que a educação não nos faz diferentes? E educação quando? A partir de quanto? Nas fases da reencarnação nós temos lá algumas delas, e os espíritos dizem que até 7 anos nós conseguimos moldar melhor essa criança. Então, quando nós vamos começar a educar? Quando começar a fazer barba? Certo? Será que não seria tarde demais? E quantos outros falam a respeito da educação já no ventre? Conversar com esse ser reencarnante. E nós temos aqui um texto de Augusto Cury que diz o seguinte: um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e a sensibilidade para aprender. E Jung fala também: quem pensa muito na felicidade dos seus filhos, qual felicidade que nós pensamos? Felicidade em que âmbito? Cometem 2 erros gravíssimos. Não sabe procurar a felicidade própria, porque corre atrás da felicidade dos filhos. E os filhos, paradoxalmente, não aprendem essa arte difícil. Por quê? Tem tudo em mãos. E eu gostaria, assim, só de pedir um pouquinho da paciência de vocês, tá? Para nós prorrogarmos um pouquinho mais. O texto é longo, mas esse texto me deu inspiração para falar sobre educação. Esse texto é de um psiquiatra, e ele diz a respeito de pais maus. E ele relata assim: quando os meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Vocês já ouviram isso? Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Já ouviram que as pessoas de fora sempre têm razão? Eu os amei o suficiente para os fazer pagar as balas que tiraram do supermercado e dizer ao dono: nós pegamos isto ontem e queremos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2 horas enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Dói castigar?
Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. E em alguns momentos até me odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estamos contentes, vencemos, porque ao final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, quando eles lhe perguntarem se seus pais eram maus, meus filhos vão lhes dizer: sim, nossos pais eram maus. Eram os pais mais malvados do mundo. E as outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos que comer pão, frutas e vitaminas. As outras bebiam refrigerante e comiam batatas fritas e sorvete no almoço, e nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne e legumes. E eles nos obrigavam a jantar à mesa, bem diferente dos outros pais, que deixavam seus filhos comerem vendo televisão. Eles insistiam em saber onde estávamos a toda hora. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Papai insistia para que se lhe disséssemos com quem iríamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas eles violavam as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo e fazer todo esse tipo de trabalho que achávamos cruel. Eu acho que eles nem dormiam à noite pensando em coisas para nos mandar fazer. Eles insistiam sempre conosco para que disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, eles conseguiam até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Enquanto todos podiam voltar tarde da noite com 12 anos, tivemos que esperar até os 16 para chegar um pouco mais tarde. O papai, aquele chato, levantava para saber se a festa foi boa, só para ver como estávamos ao voltar. Por causa de nossos pais, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade. Nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa deles. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos fazendo de tudo para sermos pais maus, como os nossos foram. E aí, finalmente, como é a educação dos filhos? Dos filhos nossos? Não, dos filhos de Deus. Gibran diz o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e as filhas da ânsia da vida para si mesmo. Eles escolheram, viu? Vem através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertence. Podeis outorgá-los vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-se por ser com eles, mas não podeis fazê-lo como vós. Porque a vida não anda para trás. E não se deixam como os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos, vou ler aqui, que é mais fácil, são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Raul Teixeira usa bastante, esse poema. Então, assim, nós gostaríamos de deixar a mensagem que até quando nós pensamos que os nossos filhos são nossos, e isso não é uma mensagem para vocês, é uma mensagem para mim, Até quando nós estamos educando dentro daquilo que essas criaturas precisam para que possam se desenvolver adequadamente. Tenham uma excelente noite. Eu agradeço a todos.